antes de você se tornar, de fato, tanto marxista, depois, né, você se considera comunista atualmente, você se considerava antes meio que anticapitalista, de certa forma? Porque eu conheço, tipo, muitos criadores de conteúdo que muitos deles não gostam do sistema capitalista. Tipo, Uhum. eles não falam abertamente, tá ligado, pro público sobre isso, mas eles se consideram, tipo, anticapitalista de fato, mas quando você toca no termo marxismo ou comunismo com eles, eles já dão, assim, já ficam com o pé atrás e falam, não, não sou, não chega. Eu noto, tipo, tem muitas pessoas que gostam de tanto de obras que apresentam uma ideia anticapitalista, que apresentam, assim, sabe, uma forma anticapitalista de ver o mundo, de certa forma, Uhum. só que quando a gente começa a comentar sobre comunismo, começa a comentar sobre essas ideias, eles, sabe, tem essa trava, tem, tipo, meio que esse afastamento entre as duas coisas, e Uhum. aí eu queria perguntar como que você acha que, não é questão, tipo, de tentar convencer essas pessoas, mas como que apresenta essas ideias de forma mais tranquila, porque parece que o comunismo ele tem uma imagem muito manchada, de certa forma. Obviamente, a culpa, não sei se é dele, mas do que fizeram com a imagem dele, tá ligado? Esse Uhum. fantasma do comunismo e todas as mentiras que tem em volta disso. E como que Uhum. faz para apresentar, ou, tipo, desmentir, ou chegar nessas pessoas e apresentar isso da melhor forma para elas, você acha? Uhum. Eu acho que é fundamental a gente, primeiro, reivindicar essa herança, né? Eu Hum, acho que sobretudo, a gente conseguir fazer um balanço verdadeiro e honesto sobre esse processo histórico, sabe? Sobre todas essas questões que atravessaram o socialismo real, né? E para isso a gente tem que estudar muito, né? Precisa ler muito sobre, se informar o tempo todo e, sobretudo, não ficar repetindo as coisas, né? Eu acho que Uhum. isso é um fator fundamental. A gente tem que conseguir criar a capacidade de, num dado momento de uma discussão política, saber conduzir aquela discussão política pelo conteúdo e pelo contexto aonde aquela discussão política está inserida. E não hum, ficar repetindo coisas à torta e à direita para não virar fanbase de socialismo, né? Ou não virar sim, toca-fita quebrado, porque isso não ajuda a atrair as pessoas, né? A gente Sim. precisa, para a gente poder estar inserido nessas narrativas, a gente tem que estar realmente escutando o que elas estão nos dizendo. Né? A gente tem que estar escutando quais são os seus anseios, suas angústias, e entender que às vezes a gente não vai convencer do dia para a noite, que vai demorar e tal, mas faz parte, né? É isso, é uma luta que se faz diariamente, com paciência e com muita dedicação. Sobre ser anticapitalista, eu nem sei se eu chegava. Talvez eu pensasse não sei se nesses termos, mas existia uma certa um desconforto, sim, um desconforto com toda a questão social, a questão material que a gente está cercado, né? Então acho que havia muito esse sentimento, mas havia mais um sentimento anti-Estados Unidos. Isso é uma coisa Uhum. que sempre me pegou bastante, assim, né? Eu tenho família com raízes árabes e tal, e tem toda essa questão, né, do intervencionismo, do Uhum. terrorismo de Estado que os Estados Unidos e Israel exercem, né, o seu lacaio no Oriente, e isso sempre me pegou muito, assim. Então, acho que a primeira grande questão política, é curioso, né? A primeira grande Uhum. questão política que me pegou mais foi a questão da Palestina, sabe? Acho que foi o negócio Uhum. que mais me causava um certo incômodo, até mesmo antes de pensar socialismo, né? Até o fim do Estado de Israel, tipo, Uhum. era uma coisa que me pegava. Então, acho que essa foi meio que essa ideia, um sentimento de anti-estadunidensismo, sei lá, né? Uhum. Uhum. Anticapitalismo, Uhum. mas com uma compreensão muito limitada, né? Achando que o capitalismo é a representação dos Estados Unidos. E isso é uma perspectiva muito ruim, né? Muito Uhum. fraca, porque o imperialismo ele não é uma prática de um país, né? Ele é a prática ele na verdade é um conjunto de elementos, né, que está existindo por conta das fases de desenvolvimento do capitalismo de forma global, Uhum. né? Então não tem como a gente falar de anti-imperialismo de fato sem falar de anticapitalismo. Sim. Não tem como, é impossível. Tipo, hum, qualquer uma visão que seja próxima disso, né, que preserve a estrutura capitalista, que ache ela interessante e tal, que não seja abertamente contrária a ela, é uma tendência reformista, é uma tendência degenerada ideologicamente, porque ainda coloca a importância da burguesia, a importância, é, sei lá, né,
da economia de mercado, nos modos capitalistas, enfim, todas essas questões. Então, acho que, para mim, foi sempre um sentimento de anti-imperialismo, primeiro guiado por uma ideia mais terceiro-mundista, Uhum. né? Uma coisa meio, vamos lá, terceiro mundo, vamos lá, galera, terceiro mundo, sabe? Uhum. Tipo isso. Mas hoje não, hoje é uma perspectiva bem diferente. Mas, enfim, nem sei se eu respondi a pergunta, desculpa. Uhum. De certa forma, respondeu sim. Uhum. Deu pra entender.